que alterar aqui um bocadinho os exemplos que vos ia dar e, portanto, vamos fazer uma coisa mais simples e acho que conseguimos em 2 horas e meia concluir isto tudo sem qualquer problema. Portanto, começamos então a ver, depois de vermos o que são os dispositivos, como é que funcionam. Portanto, vamos ver agora como é que é a avaliação deles, como é que se faz a nível hospitalar a avaliação destes dispositivos. Então, primeira coisa a terem atenção é a periodicidade, de quanto em quanto tempo. Então, assim, um dispositivo deve ser avaliado sempre que se justifique, sempre que a condição clínica se altere, sendo que o mínimo é uma vez por ano para os pacemakers de câmara única e 2 vezes por ano para os devices de dupla câmara. Portanto, esta é a regra que poderá variar agora com a existência da monitorização remota, mas é assim que nos devemos comportar em termos de follow-up dos dispositivos. O que é que nós vamos avaliar durante uma consulta de pacemakers? A primeira coisa é o doente. Saber se o doente se sente bem no seu dia-a-dia com a programação que foi feita do dispositivo. Depois vamos avaliar o sítio onde foi inserido na pele. Portanto, será sempre no hemitórax, na porção mais superior. E o que é que nós vamos lá procurar? Sinais de lesão provocadas por trauma, por bater com aquele sítio em alguma coisa, ou então sinais de infecção. Portanto, avaliamos sempre a loca à procura de alguma coisa que nos faça suspeitar de complicações. Depois, a maior parte das vezes, as pessoas vêm com uma data de exames que fizeram. Alguns terão relevância, nomeadamente aqueles que estudam alterações do ritmo, como uma prova de esforço, um Holter, um ECG, ou então os que fazem um estudo morfológico do coração, como uma cintigrafia, um ecocardiograma. Portanto, devemos sempre olhar para esses exames à procura de informações que nos façam suspeitar de programação inadequada ou disfunção do pacemaker. E depois passamos à avaliação propriamente dita do dispositivo. Então, o que é que nós temos que ver? Primeiro, é a primeira informação que o dispositivo nos dá, que é o estado da bateria. Determinar a longevidade que ainda tem para que nós possamos programar também a próxima avaliação. Quanto mais próximos estivermos do fim da bateria, mais apertadas serão as vigilâncias. Não se espera pelo fim da bateria para se substituir um pacemaker. O pacemaker é substituído aproximadamente 2 a 3 meses antes do fim da bateria. Depois temos a impedância dos eletrocatéteres. O que é que isto nos dá, a impedância? A impedância, como vimos no início das aulas, é um marcador da estabilidade do eletrocatéter e também é um marcador da forma como se encontra o eletrocatéter em termos de se tem alguma ruptura ou se tem alguma lesão do fio condutor. Portanto, a avaliação das impedâncias é sempre, sempre, sempre obrigatória, porque vai ser o primeiro indicador de estarmos prestes a ter problemas com o normal funcionamento do dispositivo. Depois, temos os parâmetros de determinar a captura, o limiar da captura na aurícula e no ventrículo. Isto vai ser importante para fazermos os ajustes das quantidades mínimas de energia necessárias para estimular numa cavidade e noutra e fazer a adaptação adequada durante a consulta a estes valores. Temos também depois o contrário, que é o limiar de sensibilidade.
E, portanto, vamos determinar a nossa capacidade do dispositivo ler a amplitude dos sinais do próprio ritmo cardíaco daquele utente. Vamos ver aqui um exemplo. Bateria. Olhamos para aqui e longevidade 8,2 anos. Está perfeito. Ok? Ele até nos diz que ainda só gastamos 5%, ou menos de 5% da bateria. Quando virem este termo, ERI, significa indicação de substituição, portanto, ERI é o momento de substituir relativamente o dispositivo. Depois temos aqui o valor das impedâncias. Ok? Nós vimos que temos um valor mínimo e máximo no qual devemos encontrar, nesse intervalo, as nossas impedâncias para considerar normais. 600 e 580 são valores dentro do normal, portanto, são inferiores a 1200 e superiores a 200. Como tal, são impedâncias perfeitamente normais e que nos refletem para a normal estabilidade destes eletrocatetas. Depois temos os limiares de captura auricular e ventricular. Na aurícula determinou-se de forma automática, por isso é que está aqui o A, que o limiar de captura auricular era 0,625 volts a 0,5 milissegundos. No ventrículo determinámos que era 1,25 volts a 0,5 milissegundos. No ventrículo determinámos, ventrículo esquerdo, determinámos também um valor. E a seguir encontramos os valores da sensibilidade. Portanto, a amplitude da onda A, ou da onda que corresponde à atividade auricular, neste caso, com estas amplitudes podemos assumir que muito provavelmente é um ritmo sinusal. Portanto, a amplitude do ritmo organizado auricular é 4 milivolts, que é fantástico, é muito bom. Já a do ventrículo é superior a 12, que é melhor ainda. Quanto maiores estes valores, menor a probabilidade de cometermos erros na avaliação do ritmo próprio. Ora. Depois, o que é que vamos avaliar mais? Todo aquele conjunto de diagnósticos com os quais nós temos vindo a trabalhar até agora. Portanto, vamos ver qual a percentagem de tempo que estamos a estimular, qual a percentagem de tempo em que tivemos ritmo próprio, portanto, sensing. Vamos avaliar o gráfico de frequência cardíaca, vamos avaliar a presença de taquiarritmias, vamos verificar os registros intracavitários que nos dizem que foram detectadas anomalias de ritmo, nós vamos confirmar se elas estão presentes ou não. E depois de feito tudo isto, nós vamos tentar entender se tudo aquilo que encontramos poderá ser motivo para as queixas que o doente apresenta. Se for, vamos tentar encontrar aqui uma atitude terapêutica. Se não, então damos como normal funcionante o nosso dispositivo e as queixas terão que ter outro motivo. Ora bem, deixem-me pôr agora aqui um PDF.
Ah, só um bocadinho. Professor, Sim. só uma pergunta. O professor gravou ah, a, a coisa que fez dos casos clínicos? Ou é só o PowerPoint? É porque muitos de nós tivemos avaliação e as avaliações atrasaram nesse dia, então não conseguimos ir. Foram Olha, avaliações desculpe, práticas e não conseguimos ir. eu percebi, eu não consegui ouvir-te muito bem. Não te importas de repetir? Se o professor se gravou, Vamos lá ver então o resto dos dados que nós podemos então retirar ao longo da consulta. Portanto, já vimos alguns parâmetros sobre o funcionamento do dispositivo. Vamos ver agora aqui os dados estatísticos, portanto, os dados de diagnóstico, e começamos por aqui. Percentagem de pacing auricular, percentagem de pacing ventricular, neste caso é biventricular, número total de episódios de taquiarritmia auricular, a sua existência condiciona menos de 1% de mudanças de modo em resposta à arritmia, e estas arritmias, estas 20 arritmias no seu total, representam quase 2% do tempo de monitorização do dispositivo desde a última consulta até agora. Mais dados diagnósticos. De todas está aqui arritmias registadas, uma apresentava resposta ventricular rápida, mais um dado diagnóstico, e continuando, podemos verificar em que datas é que ocorreram, e este dado é importante porque por vezes isto funciona como um holter, permite-nos correlacionar a presença de sintomas relacionados com taquiarritmias e correlacioná-los com a sua existência efetiva aqui registrada pelo pacemaker. Portanto, se os sintomas coincidirem com o dia e hora em que ocorreram aqui, então poderemos funcionar aqui como se fosse um holter. Mais dados diagnósticos que podemos obter e que já vimos anteriormente a sua importância será o gráfico de frequências. Nós temos aqui duas condições. Nas barras temos o gráfico de frequências efetivo e nas bolinhas temos uma coisa que é o Sensor Indicated Rate. O que é isto? Isto, este registro significa que se eu ligasse o sensor de frequência cardíaca deste dispositivo, o gráfico situar-se-ia ao nível destas bolinhas. É isto que me diz este parâmetro, o Sensor Indicated Rate. E isto permite-me comparar o meu verdadeiro gráfico de frequências, compará-lo com aquilo que seria o que o sensor faria para a atividade do doente e dizer está de acordo ou não está de acordo. Neste caso, eu olho e não vejo diferença e, portanto, até acho que o doente está melhor sem sensor, porque tem mais cronotropismo, por exemplo, vê-se aqui, está melhor do que se não tivesse o sensor. Portanto, nas frequências baixas, ele está menos tempo em frequências tão baixas e tem mais percentagem de frequências mais elevadas. Do ponto de vista do cronotropismo, pode-se dizer que o sensor aqui estaria a subvalorizar as necessidades. Pois,
podemos aqui também determinar mais ou menos o momento em que as arritmias registadas começaram a ocorrer e qual é a resposta ventricular, média ventricular rate durante automode switch, durante um ataque de arritmia auricular. Podemos ver aqui as frequências médias ventriculares que são registadas. Mais diagnósticos sobre a taquiarritmia auricular e vem agora aqui um gráfico sobre as frequências cardíacas diurnas e noturnas. E, portanto, aqui, este gráfico, muitas das vezes é um motivo pelo qual nós ativamos um sensor, porque determinamos uma proximidade ou quase ausência de cronotropismo, em que as frequências noturnas, ou melhor, as frequências diurnas são iguais às noturnas, e isso pode ser um indicador de que estamos a precisar de cronotropismo durante o período diurno, e podemos aproveitar nestes momentos para decidir ligar essa funcionalidade. Este parâmetro, vão começar a ver isto frequentemente nos pacemakers, os monitores da congestão vascular. Quanto maior a congestão, maior a impedância, e, portanto, significa que, do ponto de vista de insuficiência cardíaca, eu aqui estou com mais insuficiência cardíaca do que estou, por exemplo, aqui, em que tenho uma impedância menor. A minha congestão vascular é menor. E, portanto, este gráfico é quase o nosso monitor de insuficiência cardíaca. Em caso de insuficiência cardíaca por falta de cronotropismo, o que é que nós vamos ver? Vamos ver este gráfico assim, a subir cada vez mais, e vamos ver um gráfico de frequência cardíaca, que seria alguma coisa tipo isto. Flutuações muito tenues e, de repente, a ausência de cronotropismo, em que a frequência cai. Logo, a nossa congestão vascular aumenta. E, portanto, uma vez avaliados todos os parâmetros, nós vamos enquadrar todos os achados na condição clínica daquele doente e vamos tomar a nossa decisão terapêutica. Já agora, isto nós já vimos, portanto, a parte dos registros intracavitários, que faz parte da avaliação também, não é? Estes registros vocês já os viram comigo, que isto é do mesmo demo que já vos enviei. Portanto, se há registros intracavitários, nós vamos vê-los, classificá-los e verificar se o pacemaker fez a leitura errada ou correta destes traçados, não é? Ora bem, vamos avançar. E, portanto, juntando tudo, vamos decidir, vamos alterar o pacemaker, vamos fazer alguma alteração à programação. Se sim, vamos fazê-la então. Se não fizermos, então temos que assumir que a programação que está feita é adequada à condição clínica daquele doente, e, como tal, não precisamos de intervir muito mais aqui nesta fase. Ok? Consideramos o nosso dispositivo, neste momento então, norma funcionante, e, digamos que em termos de follow-up, se não fazemos alterações, se consideramos o dispositivo norma funcionante, a avaliação do doente deve ser feita, se for uma câmara única, num ano, se for um dupla câmara, em 6 meses. Ver se tem aqui mais alguma coisa que interesse.
Portanto, não. Aqui já não interessa mais nada. Portanto, do ponto de vista do pacemaker, aquilo que nós fazemos foi aquilo que eu vos estive a mostrar. Nem mais nem menos. Avaliar o doente, valorizar as queixas do doente, ver se tem meios complementares de diagnóstico para podermos avaliar e valorizar, testar o dispositivo, verificar os diagnósticos do dispositivo e depois intervir no sentido de alterar a programação para a tornar mais adequada para aquele utente. Ok? Vamos agora pegar no tema dos registradores de eventos implantáveis, que nós falámos algumas vezes sobre isto, mas ainda nem vimos exatamente como é que isto funciona, como é que se implanta e que dados é que vamos obter daqui. Portanto, deixem-me por aqui um vídeo. Agora vamos ver este vídeo sobre como é que é feito o procedimento para implantar um dos dispositivos de monitorização de registrador de eventos mais pequeno. Não é o mais pequeno, mas penso que o segundo mais pequeno. A professora, é mesmo suposto não ter som? Ou Como? é suposto não estamos a ouvir o som? Ou ouvir não ter som? Não estão a ouvir, ok, vou parar. Se calhar o professor está com fones e se calhar Era podia suposto funcionar. vocês ouvirem o som. Ah, Sim. ok. Só um segundo. So we have a 70-year-old lady who I saw in the ago. She came to me from her local cardiologist complaining of palpitations. They had done a Holter monitor and her showed that she had one brief episode of atrial fibrillation. Estão a ouvir agora?
Sim, Conseguem ouvir o som do vídeo? sim, sim. Sim. 17 with hypertension, they wanted to put her on an anticoagulation, but the patient is very hesitant to get on anticoagulation. So she complained of palpitations all the time, so we did a 1-week long-term event monitor on her, and that did not show any AFib, but when she complained of palpitations, they were all PVCs. So she came to me for a second opinion. At that time, I told her that even though she had one episode of AFib on her Holter monitor, but her symptoms did not coincide with her atrial fibrillation, but she was having PVCs. So given that she's a CHAD score of 2 and she's having palpitations, the question here was what's the risk of stroke and what is the indication for anticoagulation in her. So to answer that question, we decided to implant a loop recorder in this lady. I've numbed the skin up, and then I make a maybe 1/4 to 1/2 inch incision in the left fourth intercostal space, just perpendicular to the sternum on the left side, and then I use a dilator tool to dilate the pocket and open it up. Following that, I take the loop recorder and injector tool. I push the device using my injector tool into the pocket, and the edge, I kind of push it gently in, and then once the skin is approximated, I put usually 2 to 3 staples on it. You can elect to suture it also, but staples work pretty quickly. Aguardem só um bocadinho. Que é mais parecido com aqueles que nós fazemos aqui em Portugal. Portanto, o procedimento que vos mostrei anteriormente, portanto, tem a ver com a utilização de um dispositivo de inserção, e, portanto, torna tudo muito mais fácil, porque basta uma incisão na pele e rapidamente se insere o registrador debaixo da pele, porque tem um mecanismo de inserção. Vamos ver agora aqui de uma forma diferente aquilo que se faz, que é mais parecido com a nossa realidade. Medical implantable loop recorder for continuous heart rhythm monitoring. We do this under strict sterile technique with sterile gloves and sterile gown. We start by identifying the midline of the patient, position ourselves 3 rib spaces downwards, 4 centimeters to the left over the heart, and where the loop recorder will be positioned. We take a pinch of skin, and from the base of that pinch of skin, we infiltrate lidocaine or numbing medication, 10 cc's total, along that insertion track, so the patient will feel nothing while we insert. Pronto, a primeira coisa aqui que é diferente em relação à vida anterior é que este dispositivo que vamos implantar agora tem 2 polos e, portanto, nós temos que orientar os polos no sentido da orientação do ápex do coração. E, portanto, são determinadas coordenadas no hemitórax esquerdo para encontrar o sítio onde potenciamos o sinal mais amplo para análise. Os novos registradores de eventos têm uma capacidade diagnóstica tal que amplificam de tal forma os sinais que acabam por ser, portanto, não precisam
que tenhamos tanto cuidado com esta seleção do local. Insert the implantable monitor. So here we are infiltrating the lidocaine nice and slowly, making sure we numb thoroughly below the skin as we progress. Here is the insertion kit with the loop recorder, again, supplied by St. Jude Medical. We take out the initial cutting tool that will create a track for us to insert the monitor. There we are, just making that initial incision under the skin with the specialized tool. And with the insertion tool, we can then slip it down along the anesthetized track that we created, allowing us finally to implant the loop recorder. That's it in gray at the base of the insertion tool. We pull back the plunger, watch the loop recorder drop into the delivery cartridge, and after we see that, by advancing the plunger, we position the loop recorder underneath the skin. Can then remove the insertion tool, use a finger just to control any bleeding that may take place, and the loop recorder is implanted. Here's our technician confirming adequate sensing of the heart rhythm signal. Excellent sensing from these devices, every beat of the heart captured starting now. There's the electrical signal that's recorded. We can program that device to meet the specific needs of our patient, program it to send us any alerts for things that we may need to be aware of immediately. And we now close that insertion site with resorbable sutures. We'll position several sutures under the skin to hold that securely closed, allowing the wound to heal in a very satisfactory fashion. We don't want any discomfort. We want minimal scarring. There we are with the implant team, just finalizing those initial sutures. And then finally, we'll seal that insertion site with surgical glue. Surgical glue that fits about the size of a quarter over the device. It'll be acceptable to shower starting tonight. That glue will wear off in about a week. And we have every beat of the heart starting now. Again, that signal will be transferred to a website using cell phone technology. It'll be available to us at any time. We can program alerts to notify us when a serious event has happened. And again, when the patients come into the office, we can download everything that has happened since the last clinic visit and discuss whatever rhythm issues the patient may have. The patient can report to the device when they're having symptoms, so we can do symptom rhythm correlation to explain the basis of the symptoms based on the associated heart rhythm. There's the drop of surgical glue about the size of a quarter. Again, that'll dry immediately. The patient can shower tonight. That'll peel off in about a week. There's your implantable loop recorder, brand new technology from St. Jude. Professor, nós não conseguimos ouvir o que o professor estava a dizer ao bocado. Sobrepunha-se na voz do... Olha, sim. Portanto, o que eu disse foi que este vídeo era mais parecido com a nossa realidade, em que nós, para colocar o dispositivo e potenciar a leitura do sinal, fazemos aquela localização, portanto, procuramos o sítio, com base em referências nas costelas, o sítio onde possamos seguir o melhor possível o eixo normal do coração. E, portanto, este dispositivo é de uma empresa diferente da St. Jude e faz com que precisemos de orientar os polos do dispositivo em relação ao eixo normal do coração, para que o sinal seja mais amplo, enquanto que no vídeo anterior é tudo muito mais simples, porque o dispositivo é bastante mais pequeno e não precisa desta orientação para o eixo normal do coração. Portanto, são dois dispositivos diferentes. A técnica cirúrgica neste é igual àquela que nós fazemos em Portugal. É mais esta técnica cirúrgica do que a anterior, incluindo até na fase final a sutura com pontos internos e depois uma cola por fora a tapar a ferida. Portanto, isto é mais parecido com aquilo que nós na realidade fazemos. Ok? Bem, esta sessão está quase a terminar. Fazemos uma pausa? Estamos de volta? Vamos continuar? Bora.
já vimos como é que se implanta o registrador de eventos. Vamos agora então ver o que é que nós avaliamos no registrador de eventos e em que é que ele nos pode ajudar neste mundo dos devices para implantação, para monitorização e tratamento do ritmo. Então, um holter de eventos implantável, que é isto, tem uma durabilidade que vai dos 9 meses aos 3 anos. Depende da empresa, depende da marca do dispositivo e, como tal, claro está, o que varia aqui, o que justifica a variação da longevidade vai justificar depois a variação do preço, não é? E, portanto, aqui as questões económicas tornam-se importantes quando estamos a selecionar um registrador implantável. E como é que nós fazemos a seleção? Da seguinte forma: se as queixas do doente são frequentes, se existe uma elevada probabilidade de, com o dispositivo, ao primeiro ano nós chegarmos a um diagnóstico, então não precisamos de um dispositivo de longa duração. Vamos optar por um cuja duração é mais curta e, como tal, reduzimos aqui muito os nossos custos com o dispositivo, mas não perdemos a acuidade diagnóstica. Ou seja, continuamos a ser capazes de chegar ao diagnóstico correto sem precisar de quadriplicar os custos do dispositivo e selecionando um dispositivo que tem uma durabilidade de aproximadamente 9 meses. E só para terem uma ideia, por exemplo, o registrador de eventos com menor bateria, que é o que tem a maior dimensão, do ponto de vista de tecnologia, será o menos desenvolvido. A dimensão é maior. O método cirúrgico é igual a este último que vos mostrei. E do ponto de vista de diagnóstico, continua a ter formas de diagnóstico automático, de registro de arritmias automático, mas permite também, como todos os outros, a ativação pelo próprio doente no momento dos sintomas. Um dispositivo destes ronda os 1.200 euros. Se optarmos por um dispositivo que tem uma durabilidade de 3 anos, em que os critérios de diagnóstico são mais apurados e, portanto, fazem mais diagnósticos automáticos, registros automáticos de arritmias e que, na realidade, também têm uma acuidade maior e, portanto, registram menos eventos errados, então aí podemos estar a falar de qualquer coisa como 4.000 euros, 3.500, 4.000 euros de custo do dispositivo. E, portanto, muitas das vezes temos que fazer aqui uma opção racional, até porque, não sei se vocês já se sabem, mas atualmente, no que diz respeito aos gastos na saúde, temos um limite. Portanto, nós sabemos que só podemos adquirir X dispositivos por ano. Portanto, o orçamento não permite mais. E, portanto, temos que fazer aqui uma gestão do orçamento, muitas das vezes para escolher o dispositivo de monitorização mais barato, que nos permite depois comprar mais equipamentos. Com os pacemakers isso já não acontece, já não há propriamente um limite, existe um limite apenas para os devices que, do ponto de vista tecnológico, são mais avançados e, como tal, são extremamente mais caros. Portanto, aí temos que selecionar muito bem os doentes que beneficiam daqueles dispositivos. Aqui, 9 meses é mais do que tempo suficiente para nós podermos, se a alteração do ritmo que procuramos se tem impacto funcional e clínico importante, 9 meses é mais do que suficiente para nós chegarmos a um diagnóstico. E, portanto, a maior parte das vezes vamos ver a implantação destes dispositivos mais baratos, mas que não quer dizer que têm menor qualidade. Não, apenas quer dizer que estamos a
a não ter um tempo tão longo de monitorização, porque na realidade eles funcionam tão bem quanto os mais caros. Depois temos que ver aqui em quem colocamos estes dispositivos. Quanto mais avançada for a idade, maior a probabilidade de existirem alterações da condução auriculoventricular e a presença de arritmias, por normal envelhecimento do coração, do tecido de condução e envelhecimento das cavidades. Portanto, eu sei que num indivíduo jovem, que por exemplo aos 30 anos teve um AVC sem causa, depois de excluídas todas as patologias relacionadas com coagulopatias, eu sei que vou precisar provavelmente de um tempo de monitorização maior por suspeitar de fibrilhação auricular. E a fibrilhação auricular paroxística surge associada a estes dispositivos como sendo o principal motivo pelo qual nós utilizamos estes dispositivos. Para estudo de fibrilhação auricular paroxística nunca documentada, e nós esperamos com este dispositivo encontrar esses episódios, ou temos uma outra condição que é a síncope não explicada. São os períodos de desmaios em que esses desmaios têm consequência funcional, nomeadamente trauma da face, trauma do tórax, em que possam pôr em risco a qualidade de vida do doente e, portanto, o diagnóstico torna-se importante para podermos definir uma terapêutica adequada com base num diagnóstico correto daquela síncope. Que populações é que nós vamos encontrar aqui no estudo da síncope? O leque de população será maior, não são só jovens, mas também pessoas com idade mais avançada e que, pelos meios complementares de diagnóstico que temos disponíveis, não invasivos, faça suspeitar de uma perturbação da condução ou do ritmo, mas que na realidade nunca tenha sido documentado. E, portanto, digamos que entre partir imediatamente para a implantação de um dispositivo de tratamento de ritmo ou de condução, como um pacemaker ou um CDI, antes de partirmos para aí, para procedimentos que têm riscos de lesão vascular, riscos de lesão do músculo cardíaco, antes de passarmos para aí, às vezes o registrador de eventos pode ser aqui a nossa ponte para determinar se efetivamente vamos precisar ou não de tratamento de ritmo com pacemakers ou cardiodesfibriladores. Portanto, atualmente já temos disponíveis formas de monitorização prolongada, do tipo Holter, monitorização muito prolongada, e vocês perguntam, mas então porquê não utilizar esses Holters prolongados e porquê a utilização destes dispositivos implantáveis, que são subcutâneos? A maior parte dos Holters que vamos encontrar tem um tempo de monitorização de máximo 15 dias. Portanto, essa monitorização é contínua, 15 dias é melhor do que 24 horas, mas infelizmente o Serviço Nacional de Saúde ainda se debate aqui com um problema que é com a falta de recursos humanos e a falta de recursos técnicos, de materiais. E, portanto, quando a gente pensa num hospital em colocar um Holter em monitorização durante 2 semanas, debatemos-nos logo aqui com um problema, que é, se vou utilizar o meu Holter de 24 horas ao longo de 2 semanas na mesma pessoa, isso significa que vou ter que já desmarcar 9 utentes nos próximos 15 dias. Portanto, o primeiro problema, justificar porque é que vamos atrasar 9 utentes. O atraso desses 9 utentes tem custos também. São 9 vagas que
têm um custo para o Serviço Nacional de Saúde também. E, portanto, a par disso, significa que aquela desmarcação me vai aumentar novamente a lista de espera. E aqui começa uma bola de neve, que é, eu vou adiar 9, mas na realidade já vou estar a adiar 2 semanas a utilização daquele dispositivo. Se eu precisar disto uma vez, de utilizar uma vez por mês, então eu já estou a reduzir a minha assistência aos utentes de 20 utentes por mês para 10. Ou seja, já estou a aumentar significativamente os meus tempos de espera para a utilização destes dispositivos. Aliado a coisas imprevisíveis, como sendo um dispositivo de monitorização Holter de 24 horas avaria, e posso-vos dizer que o tempo de espera médio para reparação de um dispositivo ronda aos 5 meses. E, portanto, vejam os problemas que se colocam quando eu quero não proceder a técnicas minimamente invasivas como esta e quero optar por monitorizações de superfície como sendo o Holter de 24 horas. É tanta burocracia, são tantos problemas que podem surgir que é mais fácil implantar um dispositivo destes. E, portanto, estamos a ter um aumento dos custos, é verdade, mas estamos a ter um prejuízo mais pequeno do resto da população. Porque todas as vezes que eu quero fazer uma monitorização de 15 dias num utente, eu tenho que pensar que estou a prejudicar 9 utentes que não vão ter, no timing adequado, os seus exames executados. E, portanto, será justo eu prejudicar a assistência a outros utentes em benefício de um só utente? Não é justo. Então, na maior parte das vezes, nós não optamos por fazer a implantação de um registrador de eventos subcutâneo, para que possamos minimizar ao máximo o prejuízo que alguns diagnósticos têm de um utente em relação a todos os outros. E, portanto, também não é justo caber-nos a nós, enquanto profissionais de saúde, selecionar quais os doentes que merecem ou não uma assistência mais breve. Os doentes são todos utentes. Portanto, merecem todos uma assistência dentro do tempo correto, do tempo adequado para a sua doença, e, portanto, não nos cabe a nós estar a decidir se um doente merece ou não fazer este mês um Holter de 24 horas. Não devemos ter esse pequeno poder, não nos cabe a nós decidir isso, a nós cabe-nos utilizar toda a tecnologia que temos disponível para dar ao doente o diagnóstico mais correto dentro do tempo necessário e mínimo para o seu diagnóstico, e não prolongar isto durante meses e anos. Portanto, isso não faz qualquer sentido e não nos cabe a nós decidir. Depois, outro aspecto importante aqui é que atualmente nós já temos disponíveis sistemas de monitorização que chegam a 4 meses, Holters de duração 4 meses. São sobre a forma de t-shirts, são t-shirts com 3 elétrodos, foi desenvolvido pela Universidade de Aveiro, é uma tecnologia espetacular, são programas extremamente simples, permite ao utente ter uma vida normal, sem ter problema se vai cair e rasgar a t-shirt. Aquilo é só uma t-shirt com 3 elétrodos, que muda cada vez que vai tomar banho e pode inclusive lavar a t-shirt em casa. Não tem que vir ao hospital para mudar a t-shirt. Durante 4 meses pode-se manter a utilizar a mesma t-shirt em casa, mudando apenas os elétrodos diariamente para que não haja interferências, não é? Não vamos reutilizar. É o elétrodo de fazer o Holter, portanto, é o mesmo elétrodo. São 3 elétrodos em forma de triângulo, criam aqui um triângulo à volta de todo o coração. Os sinais são ótimos, a capacidade diagnóstica é perfeita. E porquê é que não se utiliza?
Existe apenas uma clínica em Portugal que está a utilizar esta tecnologia para fazer este tipo de monitorizações. Felizmente alguém adquiriu isto e não se perdeu esta potencialidade. Os hospitais foram demasiado preguiçosos e demasiado relutantes para investir aquilo que era necessário e para criar os circuitos necessários para a desinfecção das t-shirts. E como tal, acabaram por nunca aderir a esta tecnologia. Eu penso que o único hospital atualmente que está, não sei se já concluiu ou se está em vias de concluir a aquisição desta tecnologia, é o Hospital de Braga. De resto, mais ninguém adquiriu, porque de facto foram criadas tantas complicações pela gestão hospitalar em relação ao uso desta tecnologia, que acabou por se perder a sua utilização. E digo-vos que, do ponto de vista diagnóstico, foi das inovações mais espetaculares que eu já vi. O Hospital de Matosinhos teve a oportunidade de utilizar durante 4 meses e depois acabou por devolver contra a vontade do Serviço de Cardiologia, mas foi tudo uma questão de gestão hospitalar. Devolveram todo o equipamento e o programa e não quiseram adquiri-lo, o que foi uma pena, porque acho que este tipo de monitorizações ajudava-nos a combater aqui um problema gigante que tem a ver com os tempos de espera para fazer um Holter de longa duração. E, portanto, foi uma pena. Eu gostei muito da capacidade diagnóstica desta tecnologia, destas t-shirts. Podem ser lavadas numa máquina em casa junto com outra roupa, não tem qualquer problema. Tem uma durabilidade que, a ser usado todos os dias por um jovem, a t-shirt mantém a sua integridade e todos os fios elétricos que tem ligados aos receptores de sinal têm uma integridade mantida durante 4 anos no mínimo, e portanto foi uma pena não se ter implementado em Portugal a utilização disto. Outros países o fizeram, aproveitaram esta tecnologia, como por exemplo França e a Suíça, aproveitaram isto e resolveram aqui um problema de gestão de listas de espera gigante relacionado com o diagnóstico de alterações do ritmo e da condução, e nós, mais uma vez, ficamos para trás. Tudo por uma questão de gestão. Posso-vos dizer que o custo associado a esta tecnologia desta empresa, da Universidade de Aveiro, como empresa de biotecnologia, foi uma parceria, que os custos associados eram tão irrisórios que até hoje ainda não consigo entender como é que um gestor hospitalar não conseguiu ver o potencial daquela tecnologia. T-shirts, portanto nós aqui, por exemplo, um registrador de eventos implantável custa no mínimo 1.200 euros para durar 9 meses, a t-shirt custa 300 euros para durar 4 anos. E, portanto, quando fazemos um estudo da rentabilidade a longo prazo, vemos que temos aqui um potencial de redução de custos e de melhoria do diagnóstico gigantesco com aquela tecnologia, mas infelizmente não foi possível, não nos foi permitido tê-la. Provavelmente quem for fazer um estágio ao Hospital de Braga pode ser que tenha essa sorte, porque eu penso que se não tem, vão ter em breve, pode ser que tenha essa sorte na área do Holter, de poder divertir-se um bocadinho com essa tecnologia e ver que realmente isto tem um potencial diagnóstico gigante. E pronto, fica aqui a dúvida do porquê que as empresas, porque é que os gestores hospitalares são tão relutantes às vezes a adquirir equipamentos que na realidade só precisavam aqui de um circuito de limpeza, que é uma coisa tão simples de gerir, mas pronto. Portanto, o que é que um registrador de eventos vai fazer?
vai registar de forma automática aquilo que nós queremos que ele registre, ok? E, portanto, tal como os pacemakers fazem aquilo que nós queremos que eles façam, do ponto de vista de regulação das frequências cardíacas, aqui o registrador de eventos vai fazer exatamente a mesma coisa, vai registar eventos de forma automática com base nos parâmetros que nós definirmos. Por exemplo, se eu definir que eu quero o registro de bradicardias sempre que a frequência cardíaca seja inferior a 30 batimentos, então é isso que ele vai fazer. Vai registar todos os episódios em que considere que a frequência cardíaca está abaixo de 30 batimentos por minuto. Se eu quiser que registre todos os episódios de taquicardia superior a 100, a 150, então é isso que ele vai registar. No meio destes valores, do 30 ao 150, o dispositivo considera que estamos com um ritmo normal e, como tal, não vai fazer registro dele. Vai apenas registar estas frequências no seu gráfico de frequência cardíaca para nos dar aqueles gráficos bonitos de distribuição por barras da frequência cardíaca. Permitem ser ativados pelo próprio utente no momento em que têm um sintoma, e especialmente se for o sintoma clínico, que é aquele que motivou o doente a recorrer ao hospital. Isto permite-nos a correlação imediata entre aquilo que é o sintoma e aquilo que é a perturbação do ritmo naquele momento. E nós podemos dizer, ok, as tonturas que sentiu não são de causa cardíaca, ou sim, tem razão, as palpitações que sente são período de flutter auricular rápido, estão registados naquele momento. E, portanto, do ponto de vista de correlação, é perfeito. Não é? Portanto, não ficam muitas dúvidas em relação à correlação entre os sintomas e o registro. Depois temos todos aqueles sintomas que poderão ser de mais difícil correlação, nomeadamente, por exemplo, sintomas de dor torácica. A dor torácica pode ser consequência de um período de isquemia transitória. E, portanto, o que é que nós vemos no ECG quando há isquemia? Alteração do segmento ST da onda T. Estes registradores de eventos têm apenas um canal de monitorização. E, portanto, o poder diagnóstico para as alterações de isquemia aqui perde-se, porque nós não temos 12 derivações como no eletrocardiograma. Mas temos aqui uma coisa importante, que é, apesar de só termos um canal tem sempre um registro eletrocardiográfico subcutâneo com ritmo, condução AV, condução intraventricular e fase de repolarização. E, portanto, aquilo que muitas das vezes aquilo que vamos encontrar é que, num dado momento, num período de registro, por exemplo, de dor torácica com síncope a seguir, o doente, se apresentar uma modificação súbita do perfil do segmento ST da onda T, então, apesar de não fazer diagnóstico, é indicador de que existe lesão miocárdica transitória. A partir daqui, vamos a estudá-la por outros meios de diagnóstico para tentar perceber qual é que é. Será um vasospasmo coronário? Mas será... isso é só se estiver associado a um evento, certo? Não se estiver associado a um sintoma. Se não estiver associado a um sintoma, não tem valor. Ok? Tem que estar associado a um sintoma. Então, aquilo que nós fazemos é depois pegar num conjunto de doenças relacionadas com isquemia, desde a doença coronária, o vasospasmo, os trajetos anómalos das artérias coronárias, os fenómenos embólicos podem atingir a rede coronária, e vamos então pegar nesses possíveis diagnósticos todos e vamos estudá-los. E vamos tentar fazer um diagnóstico diferencial. Mas o nosso ponto inicial será esta perturbação, à qual nós não podemos atribuir um nome, é apenas uma perturbação da fase de repolarização. Este será o nosso trigger para todo o estudo que vem a seguir. Portanto, o poder diagnóstico dos registradores de eventos, na realidade, é elevado.
tanto mais elevado quanto mais vezes for acompanhada a ativação pelo doente, para nós podermos correlacionar o que se passa naquele momento com aquilo que são as alterações do estado de doença do doente. Vamos ver então mais ou menos aqui como é que ele fica. Por exemplo, este aqui, este dispositivo, o que está na imagem, é o dispositivo mais pequeno do mercado. É mais pequeno do que aquelas pilhas pequeninas dos comandos da televisão. Portanto, essa pilha é pequena, este dispositivo é mais pequeno ainda. Pode ser implantado com o doente no consultório sentado. Ok? Está sentado, que nós podemos simplesmente implantar. Em Portugal, ainda se opta por fazer esta intervenção numa sala de pequena cirurgia, que não tem assim muito material de apoio, porque também não é necessário, e o doente ainda fica durante um dia em vigilância no hospital. Se, por exemplo, estamos a falar a implantação em Portugal é feita por um cardiologista. Se estivermos a falar da realidade do Reino Unido, por exemplo, a implantação destes dispositivos é feita num consultório normal por um técnico de cardiologia, de fisiologia clínica, que faz a implantação, programa o dispositivo e o doente vai-se embora no momento. Portanto, termina a programação e vai-se embora para casa sem necessidade de mais cuidados adicionais. Portanto, são formas diferentes de trabalhar. Aqui em Portugal não acredito que alguma vez isto vá mudar. Portanto, aqui será sempre uma responsabilidade do cardiologista e, portanto, ficam colocados conforme esta figura mostra. E depois, quando formos a interrogar, a interrogação que nós vamos ver aquilo no layout do interrogador, do analisador dos dispositivos, é isto. Vamos ver um eletrograma, podemos ter uma monitorização por ECG de superfície, que somos nós que podemos colocar, não é? E podemos ver a correlação entre o registro subcutâneo e aquilo que é o marcador, aquilo que o dispositivo lê. E como veem, existe aqui uma ótima correlação, sinais amplos. A maior parte das vezes, aquilo que vamos ver até nem vai ser o que está nesta imagem, mas vamos ver algo exatamente igual àquilo que está no ECG aqui. Portanto, a realidade atualmente é mais esta. Conseguimos identificar perfeitamente a onda P, a fase portanto, a despolarização QRS e a fase de repolarização. Depois, temos informação sobre o estado da bateria do dispositivo, temos um sumário dos registros de tudo aquilo que foi ativado pelo doente, designado sempre por sintomas. Portanto, isto é a ativação pelo doente. Temos episódios de taquicardia, episódios de bradicardia, registro de pausas do ritmo e registro de taquiarritmias auriculares. Dentro de que parâmetros? Dentro daqueles que nós definimos. Ok? Nós definimos aqui os cut-offs e o dispositivo vai se comportar de acordo com aquilo que nós definimos. Portanto, os registros são feitos de acordo com os parâmetros que nós introduzimos. Por exemplo, nós definimos que qualquer período de taquicardia superior a 176, com duração de pelo menos 16 batimentos seguidos, deverá ser registado pelo dispositivo como sendo um episódio de taquicardia. Queremos que todos os períodos de frequência cardíaca inferior a 30, que tenham pelo menos 4 batimentos consecutivos com esta frequência inferior a 30, sejam registrados com períodos de bradicardia. Quero que só registre pausas superiores a 3 segundos. E quero que me registre episódios apenas em que considero que é fibrilhação auricular.
Não quero episódios, por exemplo, de extracístoles auriculares, de bisminismos. Não, quero episódios em que a variabilidade do intervalo, RR, sugere fibrilação auricular. E, portanto, quando vamos analisar, depois destes episódios que estavam registados, é uma tabela destas que vamos ter. Um sumário dos registros, desde o tipo de registro que é, a data em que ocorreu, a hora e a sua duração. E a frequência média registada para que nós possamos enquadrar isto numa possível alteração do ritmo. E, portanto, vamos, por exemplo, ver aqui este registro. Anteriormente, este utente tinha este registro intracavitário. Ritmo regular, ok, a uma frequência de 72, ótima frequência, e temos o registro de uma arritmia que teve a duração de 22 minutos no dia 22 de janeiro de 2013, à tarde, e um dos bocadinhos do registro que nos é apresentado é isto. Um ritmo rápido, com frequência de 207 bpm, irregular, ok, e que a dada altura lentificou e saiu aqui num ritmo com frequência adequada, mais regular. Quando vocês olham para aqui, o que é que acham que é? O que é que vos parece isto? Mas aqui este é o mesmo que só era considerado TACI se tivesse mais 16 complexos, não é? Ele é considerado uma taquicardia se tiver mais do que 16 complexos, mas atenção, isto manteve-se durante 22 minutos, mas nós não vamos ver aqui os 22 minutos. Ok. Então certamente já teve mais de 16 complexos. 22 minutos teve bem mais do que 16 complexos. Quando olham para aqui, o que é que vos parece? O que é que acham que poderia ser o diagnóstico mais provável? FA. A frequência média deste episódio todo de 22 minutos foi 136, com máxima de 207. Desculpa, qual foi a média, professor? Foi os 136? Frequência média de 136, dos 22 minutos. Mas como teve muitos episódios em que a frequência máxima foi superior ao programado, por exemplo, teve episódios, ele chegou a 207, ficou registado. Pela variabilidade parecia como o Pedro tinha dito. Exatamente. Mas o Pedro já tinha dito. Desculpa, eu não ouvi. Pronto, uma fibrilação auricular. O dispositivo também considerou que foi um episódio sustentado de fibrilação auricular, com resposta ventricular rápida. Temos aqui outro episódio. Vamos olhar e vamos tentar perceber o que é que poderá ser. Reparem no fim. Vemos perfeitamente a existência de uma onda P, QRS, e na fase de repolarização apresenta uma alteração do segmento ST da onda T, não é? Está aqui outro, o sinal é semelhante. Por exemplo, aqui. O que é que vos parece? Aonde, professor? Aqui no final? No final, Onde? os últimos 3 complexos, reparem que quando termina aqui o registro da arritmia, aquele posto taquicardia, depois aqui os marcadores e de repente ventricular sensing. Ou seja, terminou a arritmia. Quando olham para aqui, esta arritmia durou 8 segundos, teve uma frequência média de 207 e quando termina é assim com este registro, em ritmo sinusal.
Então, quando vocês olham para aí, o que é que vos parece? Taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. O registro mostra um QRS mais largo do que o normal, ausência de onda P, certo? Eu não vejo onda P em lado nenhum. Portanto, frequência de 207, isto é uma taquicardia ventricular não sustentada, porque a duração foi de 8 segundos, portanto, duração inferior a 30 segundos. E pronto, é isto. Adicionalmente, tal como os pacemakers, o registrador de eventos vai nos dar aqui um conjunto depois de possibilidades de programação e, acima de tudo, diagnósticos, nomeadamente o gráfico de frequências, que é o que me falta aqui, mas que nós também temos. Quando vamos aqui ver o registro de todos estes eventos, estão aqui, vemos também aqui um gráfico de frequências que nos mostra o perfil de ritmo daquele doente desde a última avaliação. Vamos ter que interromper para retomar. Só faltam 2 minutos e agora vamos para a parte dos registros clínicos. Portanto, interromper e voltar a entrar, ok? Sim. Até já. Até já. Ok. Prontos. Foquem-se nisso. Não há problema nenhum. Trocamos a próxima aula. Portanto, passamos-la para... Temos uma troca com a aula seguinte e fazemos a avaliação no fim de semana a seguir. Portanto, não há qualquer problema, é igual. É só uma questão de eu alterar os sumários, mais nada. Portanto, ficamos com essa alteração feita e não há qualquer problema, ok? Sim. Portanto, vamos lá continuar então. Todas as vezes que nós mexemos num dispositivo, temos de obrigatoriamente fazer um registro clínico daquilo que vimos, do que testamos e de tudo aquilo que alteramos no funcionamento de um dispositivo. E então, como é que se faz esse registro? Primeiro que tudo, o registro pode ser feito diretamente no registro clínico do utente. Isso implica que tenha que ser feito por um médico, ou então, para que nos seja possível a nós fazer esse registro, devemos nos socorrer dos programas de gestão de doentes com portadores de dispositivos. Todos os hospitais têm esses programas próprios, melhor, quase todos têm esses programas próprios, outros ainda o fazem em papel. Se não for um programa informático, é um registro em papel. E, portanto, o que é que deve conter um registro da avaliação de um dispositivo? Primeiro de tudo, identificação do dispositivo. Um pacemaker, câmara única, dupla câmara, da marca XPTO, implantado na data tal. Portanto, isto tem que estar sempre presente para que seja fácil depois, na consulta dos registros, vocês saberem de que é que estamos a falar, do dispositivo, se é um pacemaker, se é um CDI, se é um registrador de eventos implantável ou se é um cardiodesfibrilhador. Portanto, identificação do dispositivo e da data em que foi implantado. Depois devemos colocar sempre o motivo pelo qual aquele dispositivo está implantado. Este motivo é sempre uma ajuda enorme, tanto para nós percebermos o porquê de determinada programação, se está programado porque é um problema de condução auriculoventricular, se está programado porque tem uma doença de nó sinusal e não tinha cronotropismo próprio, se é um daqueles casos especiais de que vos falei de hipersensibilidade do seio carotídeo, e portanto convém ficar sempre registado o motivo pelo qual foi selecionado aquele dispositivo, portanto, qual é que foi a patologia de base que motivou aquele dispositivo. Depois devemos fazer um registro, e este registro pode ser feito apenas na primeira avaliação, que é
da localização do gerador, se está no hemitórax direito, esquerdo, ou se está na região abdominal, e da via de acesso vascular que foi feita. Se é um dispositivo que foi colocado através de uma veia cefálica, de uma veia subclávia, ou se foi um implante feito por via direta epicárdica, em que não são precisos acessos vasculares. E se do procedimento resultaram complicações, elas têm que ficar descritas para que nós possamos, ao longo de todo o tempo de vida daquele dispositivo, se alguma modificação ocorrer no funcionamento do dispositivo, podemos ter aqui uma indicação se poderá estar relacionado com complicações durante o procedimento ou não. Por exemplo, o procedimento foi complicado por lesão vascular ao nível do hemitórax esquerdo. Durante a implantação houve disseção proximal, disseção distal da veia cefálica esquerda, por exemplo. Registamos isto. E, passado 2 meses, o doente vem à urgência porque está com um hematoma muito grande no hemitórax esquerdo. Eu vou suspeitar inicialmente de outra lesão que não a da veia onde ocorreu a lesão durante o procedimento? Não. Eu vou sempre começar por descartar se aquela complicação aguda naquele momento decorre de uma complicação que aconteceu durante o procedimento e que foi corrigida. Portanto, as complicações, a descrição das complicações durante o procedimento vão nos permitir depois também orientar a busca de justificações para complicações que possam surgir a posteriori. Outra possível complicação. Nas 24 horas após a implantação de um pacemaker, começaram-se a notar sinais de rubor da pele na zona de implantação que se mantiveram durante 2 semanas. Isto está registado nas primeiras avaliações. E 3 anos depois, o doente chega lá com dor, tem dor naquele sítio do pacemaker, o sítio está quente, está ruborizado. O que é que eu vou pensar? Logo, vou pensar numa infecção, porque eu já tive uma complicação exatamente naquele sítio, já tive sinais inflamatórios naquele sítio, inflamação aguda, logo no pós-implante. Se 3 anos depois eu tenho dor naquele sítio, tenho calor, tenho rubor, então estou perante uma infecção. Vou orientar toda a nossa avaliação do doente naquele momento para a suspeita de infecção. Ok? Portanto, as complicações agudas são importantes para prever depois aquilo que poderão ser complicações a longo prazo. E então, quando estamos a fazer uma consulta de follow-up de um dispositivo, a primeira coisa que fazemos, depois de registar e de verificar estes 5 primeiros parâmetros essenciais sempre, eu vou começar a avaliar o momento da consulta, o estado do doente no momento da consulta. Então começamos pelas queixas. Valorização das queixas do doente. O doente tem um pacemaker há 2 anos, por exemplo. Não teve complicações durante o procedimento. O dispositivo está colocado à esquerda via uma veia superficial que é cefálica. Não houve nunca complicações durante os últimos 2 anos. E neste momento o doente tem dor do lado direito no abdômen. Acham que há correlação alguma com o nosso dispositivo? É uma queixa relevante para nós naquele momento? Não. Esta queixa deixou de ter valor porque não se enquadra em nada do contexto do procedimento que foi feito ao doente. Mas, agora vamos imaginar que, em vez de estar colocado no hemitórax esquerdo,
o dispositivo está colocado na região portanto, no abdômen, abaixo do diafragma. E o doente começou há 2 dias a ter dor no quadrante abdominal superior direito, que por acaso é a zona onde nós colocamos o pacemaker. Vou ignorar esta queixa? Não vou. Poderá ser uma cólica intestinal. Não sei. Mas eu não o vou desvalorizar, porque existe aqui uma correlação entre a localização do dispositivo e uma queixa. Eu vou esclarecer a origem daquela dor. Portanto, as queixas são importantes desde que exista uma queixa que me relacione com o procedimento ou a localização do dispositivo. Ok? Outra condição. Outro exemplo. Ao longo dos últimos 2 meses, após o doente sofrer um acidente de viação com trauma do tórax, tem vindo a ter um limiar cada vez, uma impedância da sonda ventricular cada vez maior. E neste momento, portanto, no momento do acidente foi visto no hospital, foi analisado o pacemaker, estava bem, a impedância era de 700, e neste momento o doente tem uma impedância de 3.800 do eletrocatéter ventricular e tem tido síncopes de repetição, que não tinha até ao momento do acidente. Parece importante? Acham que é importante isto? O que é que vocês acham? Isto pode ser uma pergunta do teste. O que é que vos parece? É relevante esta informação? Mas ele teve um acidente, foi? Eu não consegui perceber muito bem, desculpa. Sim. Então, assim, o doente teve um acidente de viação e bateu com o tórax. Foi visto no hospital, o raio-x não mostrou qualquer lesão dos eletrocatéteres nem do gerador, e agora, 3 meses depois, vem à consulta e diz que nos últimos 15 dias tem desmaiado muitas vezes. E a impedância do eletrocatéter tem vindo a aumentar, e neste momento passou, em 3 meses, passou de 700 para 3.800, a impedância do eletrocatéter ventricular. A queixa Está relacionado. pode estar relacionada de que forma? Ao ter com o tórax, pode ter usado um eletrocatéter ou alguma coisa e aumentou a impedância. Ou, por exemplo, pode ter movido o eletrocatéter. Exatamente. Pode ter tido uma ruptura do eletrocatéter, pode ter tido também um deslocamento do eletrocatéter. E, portanto, eu tenho que ir avaliar a estabilidade do eletrocatéter do ponto de vista de libertação de energia, se a energia que utilizo em cada batimento se é suficiente para estimular, portanto, vou ter que determinar o limiar de captura e vou ter que ver também a integridade do próprio eletrocatéter. Será que ele rompeu, fraturou e na altura não foi possível determinar isso, não havia sinais disso, mas agora até pode haver. Portanto, as queixas têm que ser enquadradas em todo um contexto clínico que nos permita ver a probabilidade de se correlacionar ou não com disfunção do dispositivo. Neste caso, tudo indica que houve uma lesão do dispositivo. A impedância aumentou, o doente tem síncopes, portanto vou orientar todo o meu estudo neste momento para tentar correlacionar as síncopes com disfunção do pacemaker. Ok? Outra coisa que vamos fazer a seguir é verificar o estado da LOC. A LOC é o sítio onde está o pacemaker implantado. Vou verificar se tem sinais de rubor, calor e dor ao toque, que são os sinais de infecção. Vou verificar também se existe ao toque algum sinal de coagulação líquida que demonstra a presença de um derrame. Se tudo isto estiver ausente, então a LOC está perfeita. Ok?
A seguir, interrogar o dispositivo. Fazer toda aquela avaliação de parâmetros, que começa com a bateria, as percentagens de pacing, os dados de diagnóstico, gráfico de frequências, os resultados dos testes. Portanto, vou testar novamente o dispositivo e determinar quais são qual é a sensibilidade, os sinais que ele consegue medir, os limiares de captura. Vou ver todos os dados diagnósticos de incidência de arritmias, o tempo que elas duram, que tipo de arritmia que está presente, se são só extrasístolos, se são FAs, se são taquicardias ventriculares. E vou depois proceder às alterações à programação que achar necessárias. Ok? Desta avaliação que nós fazemos, pode surgir a necessidade de haver uma atitude terapêutica. Por exemplo, se tenho sinais de infecção da LOCA, vou mandar a pessoa embora com uma infecção? Não. Vou pedir o apoio necessário para que um clínico atue no sentido de corrigir uma possível infecção da LOCA. Se eu suspeitar que há uma disfunção do eletrocatéter, vou proceder a um conjunto de avaliações que me permita ter a certeza se existe ou não de lesão de um eletrocatéter e vou corrigi-la. Portanto, as atitudes terapêuticas aqui são muitas das vezes uma atitude conjunta entre técnico e médico que vão decidir, por exemplo, perante a presença de muitos episódios de fibrilação auricular, iniciar um antiarrítmico e iniciar a hipocoagulação. Se estivermos perante arritmias ventriculares, nós não vamos mandar ninguém para casa com arritmias ventriculares registadas no dispositivo e não o tratar. Vamos fazer o ajuste da terapêutica farmacológica necessária ao tratamento das arritmias. Se o cenário for muito mau e estivermos perante um agravamento muito grande do estado clínico do doente, com registro de muitas arritmias, vou ter que ponderar aqui uma avaliação, solicitar uma avaliação clínica do doente para uma provável progressão da doença. Pode estar a acontecer e ter que ser feito um ajuste da terapêutica necessário à progressão de uma doença de base. Feito tudo isto, o que é que nos falta? Programar a próxima avaliação. Devemos sempre fornecer ao utente uma previsão de quando vai ser feita a próxima avaliação. E aqui será em tempo normal, se não houver qualquer atitude terapêutica a tomar durante aquela avaliação no momento, ou então poderá ser necessária uma avaliação antecipada para verificarmos a eficácia das atitudes que foram tomadas. Ok? Outra coisa que é necessário fazer, que se deve fazer sempre que é necessário, que é, apesar de não sermos técnicos, e nunca se esqueçam disso, nós somos técnicos, temos as nossas responsabilidades muito bem definidas, mas temos, acima de tudo, a responsabilidade de cuidar da saúde do utente. E, portanto, não é expectável, ou não é obrigatório, que, perante uma avaliação de um dispositivo, um técnico se preocupe com solicitar ao doente meios complementares de diagnóstico adicionais, porque não é essa a nossa função. Solicitar meios de diagnóstico é uma função médica. Portanto, são os médicos que têm que avaliar os doentes e determinar que exames é que os doentes precisam de fazer para manter o seu estudo. Mas, enquanto o doente estiver dentro da sala, a responsabilidade pela estabilidade clínica do doente é nossa. E, portanto, se nós achamos que, naquele momento, temos dúvidas quanto ao estado clínico do doente e que carece de uma avaliação adicional, por exemplo, acham que estão com dúvida de identificação do ritmo e que pode ser importante para aquele doente saber se o ritmo é uma taquicardia auricular lenta ou se é ritmo sinusal, então devemos avançar um bocadinho nas nossas responsabilidades e solicitar ao doente que faça exames complementares de diagnóstico, aqueles que acharmos necessários. Podemos fazê-lo de duas formas.
ou tomamos a iniciativa de os fazermos nós, ou então tomamos a iniciativa de recorrer a um clínico ou médico responsável pelo serviço para que ele proceda à prescrição desses meios complementares de diagnóstico. Deixem-me só pôr a carregar o computador que vou ficar sem bateria. E, portanto, como é que vocês sabem até onde é que podem ir, quais são as nossas restrições em termos de atividade? Tudo isto depende do serviço onde vamos trabalhar. E, portanto, todos os serviços em que vêm dispositivos têm uma forma diferente de trabalhar. Uns dão mais autonomia aos técnicos para fazer esta atividade, outros dão menos autonomia, outros não dão autonomia nenhuma. E, portanto, a nossa responsabilidade também é um bocadinho limitada pela forma como funciona aquele serviço onde estamos a trabalhar no momento. Aquilo que não é aceitável é que qualquer técnico perante uma alteração do estado do doente e que pode ser só, muito simplesmente, por exemplo, a incidência de episódios de fibrilação auricular que nunca tinham sido documentados anteriormente. Perante isto, o que não é aceitável é que não seja tomada uma atitude. Ok? Portanto, ignorar a presença de complicações ou de progressão da doença é grave. Portanto, temos que estar atentos às alterações que encontramos, registá-las, mas se não nos for dada a competência de tomar uma atitude sobre essas alterações, do que fazer a seguir, então devemos reportar tudo isto ao responsável pelo serviço e deixar a tomada de decisão a cargo dele, que tem essa responsabilidade. A partir daí, nós podemos considerar que a nossa atitude foi a mais correta, porque é o modus operandi do serviço, é assim que eles funcionam, e, portanto, desde que a gente cumpra a nossa responsabilidade enquanto membro de uma equipa, fizemos tudo bem. Omitir, não fazer nada, ignorar as queixas, isso é que é errado. Não sei, vocês vão fazer estágio de PACE no próximo ano, não é? Sim. Não? Eu não sei. Toda a gente tem a oportunidade de fazer os mesmos estágios? Há 4 ou estágios pode acontecer? obrigatórios, que é eco, pacing, ventilação e urgência, e depois há estágios opcionais, mas pacing é obrigatório. Pacing é obrigatório, pronto. Ainda bem. O estágio de pace é, se calhar, dependendo do sítio, é dos estágios onde se consegue evoluir mais do ponto de vista de conhecimento geral de cardiologia. É se calhar dos estágios mais motivadores, lá está, dependendo do sítio, não é? Dependendo do hospital. Se tiverem a sorte de calhar em hospitais como o de Gaia, eu acho que vocês vão ficar maravilhados com a forma de trabalhar. Desculpem, a minha tosse matinal, que já estão habituados, não é? Se tiverem a sorte de calhar num hospital tipo de Gaia, acho que vão gostar muito do estágio, porque tem um modelo de trabalho que é simplesmente perfeito. Se fizessem um estágio comigo, que não vai acontecer, mas se por acaso tivessem tido a oportunidade de fazer um estágio comigo, iriam ver que realmente às vezes nós somos técnicos e médicos ao mesmo tempo e portanto quando nos permitem e nos reconhecem as capacidades para tomar decisões clínicas, a nossa atividade torna-se mais fácil, porque não estamos tão dependentes de outras pessoas, mas também se torna mais complexa, porque depois também esperam de nós que resolvamos os problemas todos. E o que por um lado pode ser um bocadinho angustiante quando não nos sentimos ainda preparados para tomar essas decisões no início da carreira, por exemplo, no início que nós estamos
podemos estudar muito, mas quando entramos no mercado de trabalho, quando entramos num hospital e começamos a trabalhar, começamos a perceber que ainda nos falta um longo caminho pela frente para nos sentirmos completamente seguros naquilo que estamos a fazer. E isso vai desde a atividade mais complexa, como estar no laboratório de pacemaker, até a atividade mais simples, como estar na parte da eletrocardiografia a fazer eletrocardiogramas e holters e provas de esforço. Portanto, a nossa responsabilidade vai crescendo à medida que nós também vamos crescendo nos nossos conhecimentos e no nosso à vontade com a atividade que estamos a desencadear, e portanto o sentir-nos à vontade e confortáveis também nos obriga a crescer ainda mais na profissão e nos conhecimentos, e então aí vamos deparando-se com condições cada vez mais complexas, mas realmente acho que nos estágios de PACE é o estágio onde o doente tem que ser visto do ponto de vista mais clínico, a partir do momento que terminamos a nossa parte técnica de avaliação do dispositivo. Quando fazemos isso, existe todo um conjunto de procedimentos mais médicos que têm que ser feitos, que poderão ser feitos por nós, desde que esteja assim estabelecido pelo responsável pelo serviço. E isso, de certa forma, dá um bocadinho de entusiasmo, embora de responsabilidade também, e nos obriga a estudar um bocadinho mais. Haverá outros sítios, provavelmente alguns de vocês vão passar por estágios onde a única coisa que se faz é única e exclusivamente avaliar a LOCA, avaliar o dispositivo, registar o que se encontra em termos de alterações, ou então registar que está tudo bem, e acabou por aí a atividade. E, portanto, não há tanto esta parte clínica de correlação de queixas, ou muitas das vezes elas até são registadas, mas não há uma tentativa de esclarecer a sua correlação com o dispositivo ou com a progressão da doença. Portanto, são formas diferentes de trabalhar. Se eventualmente algum de vocês ingressar no mercado de trabalho europeu, francês ou inglês, então preparem-se, porque vão ter que trabalhar forte e feio, porque não existe apoio médico nestas unidades e, portanto, desculpem, todo isto de avaliar dispositivos e tomada de decisão em relação a alterações é feita pelos técnicos, mas a parte boa é que também, ao contrário daquilo que acontece na nossa realidade portuguesa, os técnicos recebem uma formação de excelência para poder desenvolver as suas competências nessas áreas. E, portanto, inclusive na área clínica, recebem uma formação à qual nós aqui estamos longe de nos aproximarmos sequer daquela qualidade da formação. E, portanto, isto nota-se mais em Espanha e, desculpem, em França e em Inglaterra, ainda com mais valor ainda em Inglaterra, porque os programas de formação para quem trabalha nesta área são extremamente rigorosos e são muito bons mesmo. Do ponto de vista de capacidade diagnóstica, de competência de avaliação dos dispositivos, nós não ficamos atrás, em nada. Aliás, nós estamos uns bons anos à frente na área dos CDIs e dos CRTs em relação, por exemplo, à realidade inglesa, que ainda está numa fase muito, muito precoce, principalmente dos sistemas biventriculares. Nessa fase eles estão um bocadinho atrasados em relação a nós, mas depois têm todo um conjunto de formações muito bem estabelecidas e que dotam os técnicos de capacidades bastante boas para desencadear a sua atividade nesta área e para serem extremamente independentes do apoio médico. Claro que há coisas que não podemos fazer, como é evidente. Portanto, não nos cabe a nós decidir se um doente tem que tomar ou não antibiótico, porque tem uma infecção, não é? Não somos nós que fazemos isso. Nem. Agora, cabe-nos a nós identificar uma possível infecção e não permitir que o utente
abandona o hospital sem estar tratado para isso, não é? E, portanto, esta parte da consulta é a parte mais controversa e onde há mais discordância ou melhor, mais diferenças entre os vários centros em Portugal que implantam dispositivos. E acho que é tudo uma questão de evolução. Muito sinceramente, não acredito que vá melhorar em Portugal. Não acredito nisso. Aliás, não vai acontecer. Certeza, por um motivo muito simples. Atualmente, o desemprego na área médica está a subir exponencialmente, e especialmente nas áreas de especialistas, como, por exemplo, de cardiologia. Existem neste momento muitos cardiologistas desempregados. E, portanto, quando chega o momento de escolher alguém para um lugar, por exemplo, para um laboratório de pacemaker, para fazer consultas, nós aqui não podemos fazer nada em relação a isto, mas qualquer diretor de um serviço de cardiologia que possa substituir o técnico por um médico, por um colega que depois lhe faz aquilo que nós fazemos e um bocadinho mais, não pensa duas vezes e escolhe o médico para fazer a nossa atividade. E quanto a isso, nós não podemos reclamar, porque na realidade eles têm a formação que nós temos, têm acesso à mesma formação, portanto as competências no momento de consulta são iguais. E pronto, isto tem vindo a acontecer, já sei de alguns casos onde isso aconteceu, e portanto é uma pena, mas é evolução. E, portanto nós temos cada vez mais nos começar a preparar para outras atividades onde possamos começar a ganhar mais relevo, embora se forem para fora de Portugal a realidade é precisamente a contrária, que é os clínicos, os médicos não mexem em dispositivos, nem querem mexer, são atividades essencialmente, exclusivamente técnicas de técnicos. Vamos interromper a sessão e retomar novamente, porque estamos mesmo quase a terminar, ok? Os meios complementares de diagnóstico que nós temos mais frequentemente a ser usados como apoio à nossa avaliação dos dispositivos. Temos o Holter, frequentemente utilizado para fazer um registro de 24 horas do ritmo nos portadores de biventriculares, que nos permite determinar a existência de alterações à estimulação do ventrículo esquerdo, que são mais fáceis de detectar por Holter do que propriamente pela avaliação no consultório. Temos o eletrocardiograma, o eletrocardiograma é essencial em toda a gente, não é? Portanto, muito mais nos dispositivos, estabelecer bem o ritmo, ver bem a condução. Portanto, o ECG é frequentemente utilizado por múltiplos motivos. O ecocardiograma, sempre que suspeitamos de que há progressão da doença, do doente, ou uma alteração ao seu estado de doença, que nos possa condicionar a programação do dispositivo, e então aí nós solicitamos um ecocardiograma para, mediante as alterações, poder ajustar a programação. As análises clínicas estão muitas vezes associadas à presença de doentes com estados hiperdinâmicos, em que devemos suspeitar, por exemplo, de uma anemia que condiciona frequências cardíacas sempre muito altas no dispositivo. O raio-x, essencial quando suspeitamos de lesão dos eletrocatéteres ou de deslocamento, portanto qualquer complicação associada que condicione a estimulação. O raio-x serve para esclarecer a etiologia. A prova de esforço é frequentemente usada quando queremos avaliar o cronotropismo, se a programação do sensor de frequência está ajustada ou não. Então, nesse caso, a prova de esforço vai nos mostrar como é que se comporta, do ponto de vista de perfil cronotrópico, aquele doente durante o esforço físico. Claro está, depois temos outras condições especiais que obrigam a fazer outros estudos. Por exemplo, se tenho uma endocardite de uma válvula e
e acho que pode haver endocardite também dos fios do pacemaker, portanto dos eletrocatéteres, posso, por exemplo, fazer uma cintigrafia dirigida para a captação de radiofármaco nas zonas de endocardite, por exemplo. Portanto, os meios complementares diagnósticos, esta escolha, é como vos disse, muitas das vezes exige uma conversa com o clínico responsável do laboratório para que faça a prescrição e ver se concorda com os meios complementares de diagnóstico. Não é? Portanto, naquelas condições especiais em que nós temos que fazer ajustes, eu selecionei aqui algumas que vão ser as mais frequentes de encontrarmos, que é a progressão da doença coronária. Portanto, um dos fármacos que nós usamos na doença coronária é os fármacos bradicardizantes, servem para evitar que o doente tenha frequências cardíacas muito altas e, como tal, prevenir isquemia. Eu posso utilizar o pacemaker de forma ajustada a esta doença, limitando as frequências cardíacas máximas. Ok? No entanto, está dependente sempre se o pacemaker tem uma elevada percentagem de estimulação ou não, porque se for um doente em que só tenha, por exemplo, bloqueio avançado paroxístico de 2 em 2 meses, durante 10 segundos, o pacemaker não vou conseguir limitar nada, não é? Porque ele tem quase sempre ritmo próprio. Aí a limitação é farmacológica. Mas num doente pace dependente, eu posso limitar as frequências cardíacas máximas como forma de prevenir isquemia miocárdica. Ok? Deixem-me falar-vos aqui numa coisa que vão começar a ouvir falar muito quando forem para os estágios. Um conceito novo que é o conceito de cardioproteção. Muitas das vezes os doentes com pacemaker estão com beta-bloqueadores pela presença de arritmias, mas poderão estar com beta-bloqueadores por outro motivo, e o motivo é o motivo cardioprotetor. Os beta-bloqueadores não se usam apenas quando há arritmias e doença coronária, muitas das vezes utilizam-se para reduzir a sobrecarga que é colocada ao músculo cardíaco, portanto, para ter este efeito de cardioprotetor. E, portanto, o facto de ele estar presente não tem que ser obrigatoriamente porque o doente tem doença cardíaca, pode ser, por exemplo, apenas porque o doente acabou de ser submetido a um tratamento de quimioterapia muito agressivo para o músculo cardíaco e, portanto, está sob o efeito de um cardioprotetor. As doenças neuromusculares são doenças progressivas que são lesão do tecido de condução muitas vezes e que vai acabar por culminar em bloqueio auriculoventricular completo. E, neste caso, o pacemaker deve ser ajustado para manter o ritmo ventricular, embora as doenças neuromusculares não afetem muito as aurículas e, portanto, a manutenção do ritmo de cronotropismo é feito pelas aurículas. E, portanto, aqui a nossa intervenção nas doenças neuromusculares é garantir que existe sincronia auriculoventricular. E, portanto, quando começamos a ter necessidade de intervir de forma a manter um débito cardíaco importante, regulando a frequência cardíaca, se nós não podemos interferir aqui na parte auricular, então podemos interferir aqui de outra forma, que é utilizando portanto, resposta de frequência cardíaca mais fisiológica, porque o doente neuromuscular é um doente com limitação funcional e, portanto, não se mexe o suficiente para um acelerómetro lhe aumentar a frequência, mas é um doente com regulação hormonal adequada e, como tal, podemos ajudá-los não só mantendo a sincronia AV, que é o mais importante, mas também utilizando resposta de frequência com algoritmos mais fisiológicos, por exemplo, os dependentes da ventilação minuto, os dependentes da temperatura, que nos ajudam a aumentar a frequência e às vezes a sobrepô-la à frequência própria auricular, como forma de lhe dar cronotropismo, apesar de a sua limitação funcional não carecer de um cronotropismo muito exagerado, ok? Nas doenças agudas, como sendo a anemia, a infecção respiratória aguda, a lesão renal aguda, nós podemos ter aqui um conjunto
de alterações ao normal funcionamento do dispositivo, que vão desde o início súbito de taquiarritmias, por desregulação dos eletrólitos, alteração aos limiares de estimulação, por desregulação dos eletrólitos, sinais de congestão vascular, por retenção de líquidos. E, portanto, o que é que nós devemos fazer nestes casos? Devemos garantir o normal funcionamento do dispositivo, adaptá-lo ao momento súbito da doença, mas sempre com a noção de que o mais importante não é a correção do distúrbio no momento, do distúrbio do pacemaker. A correção, o mais importante é a correção da patologia que está a provocá-lo. E, portanto, as alterações aos dispositivos nestas fases têm que ser temporárias e deverão ser revertidas mal a situação clínica se reverta também. Ok? O que é que vai ser mais frequente nestas condições agudas? A taquicardia persistente. Onde é que nós devemos estar atentos na taquicardia persistente? Se é um doente com uma instalação súbita de doença, de novo, e a frequência sinusal ficou em taquicardia sinusal a 120, mas também tem, é pace dependente e tem doença coronária, eu vou lá e vou limitar as frequências máximas de resposta do pacemaker imediatamente. Porque o doente está com taquicardia persistente, portanto eu estou com isquemia contínua. Estou a permitir que o pacemaker prejudique o coração. Mas a culpa é da sua doença que o trouxe até aquele hospital, ok? Não é do pacemaker. Quando essa doença estiver corrigida, eu vou novamente interrogar o pacemaker e vou restituir-lhe a possibilidade de atingir frequências cardíacas maiores dentro das limitações da sua doença coronária. Ou seja, eu posso fazer programações temporárias que protegem o doente durante aquele estado de doença aguda, mas depois devo revertê-las para lhe restituir o normal funcionamento do seu pacemaker. Ok? Está feito por hoje.